Olá, bom dia. Eu sou Fabienne, gestora comercial da Amar Assist, participo também aqui da frente de novos negócios. Estou aqui em companhia do Bruno, nosso CEO, no SXSW 2026. A gente vai falar um pouquinho sobre a empresa, né, Bruno, e apresentar as nossas soluções. Exatamente. Sobre o prazer, Fabi, a gente está aqui em Austin, né? No SXSW, segunda edição da participação da Mar. Você por aqui, está sendo super divertido, né? E curtindo muito. Demais, demais. Bruno, eu queria que você começasse apresentando um pouquinho a Amar Assist, uma das nossas verticais que está brilhando nossos olhos, que é a de benefícios sociais, com foco em acesso a assistências e direitos previdenciários, certo? Boa. Bom, na verdade a Amar Assist já tem 13 anos, né? Então a gente nasceu finalzinho de 2012 com uma missão ali de basicamente a gente poder entregar e cumprir, eu diria, um escopo de acolhimento, de cuidado às famílias brasileiras com diversas assistências, né? E aí a gente tem assistências de pet, de auto, de moto, de residencial, de medicamentos, inclusive de funeral e também agora de assistências previdenciárias e sociais. Perfeito. E sobre as assistências previdenciárias e sociais, como que elas surgiram? Como que foi concebida essa ideia? Bom, a gente aprendeu muito, né, ao longo dos anos. A gente teve uma passagem muito importante pela pandemia para a gente provar a nossa tese atuarial, né, de risco atuarial, porque a gente tem aqui hoje 140 mil vidas protegidas em todo o Brasil, né? E essas famílias, obviamente, elas querem, quando elas contratam a Mara, elas querem contar ali com uma solução portfólio de inúmeras assistências, né? Quando a pandemia, na verdade, estava no auge dela, ali no auge da crise sanitária e funerária, a gente começou a fazer algumas pesquisas qualitativas dentro de casa para a gente entender melhor a nossa persona, né? E a nossa persona, a gente brinca, né, Fabi? Você sabe bem disso, que é a senhora Helena, né? Então, a gente começou a fazer uma consulta junto à senhora Helena. A senhora Helena é uma viúva, via de regra, né? Ela teve a perda do marido falecido dela, que era aposentado, e a gente começou a fazer, então, uma pesquisa de satisfação, né? Para entender ali quais eram as principais preocupações dela, além da gente poder apurar a NPS, nosso nível de atendimento e tudo mais. Bom, dentro das principais preocupações dela, a maior era a perda de renda, né? Então, a aposentadoria do marido dela, obviamente, fazia parte da composição da renda familiar, e ela falou, olha, eu vou ter essa perda. Então, a gente começou a entender o que faria sentido para a Amar enquanto propósito, né, de cuidado, de proteção, e a gente, por um estudo que a gente fez dentro de casa, a gente começou a entender que sim, valeria a pena. A ideia foi que a gente pudesse recuperar a renda dela, a recomposição da renda dela, onde a gente tem a captura de todas as informações e ela nos fornece isso de uma maneira consciente. Né, senhora Helena, a senhora tem conhecimento que, a partir do falecimento do seu marido, a senhora pode vir a acessar, quem sabe a senhora tem esse direito de acessar um benefício social de uma modalidade chamada pensão por morte? Não, eu não sabia, né? Então a gente começa a explicar para ela no que consiste essa modalidade, né? E aí a gente tem aí 3 propostas de valor muito claras, né? Então a primeira delas é da gente poder avaliar de uma forma muito individual, né, da senhora Helena, para saber se ela pode acessar o benefício da pensão por morte. Então a gente entende ali o contexto matrimonial dela, se ela era casada, se ela tinha união estável, se o marido dela falecido estava recebendo aposentadoria há quantos anos, o nível de tempo de contribuição dele e tudo mais. Bom, posto tudo isso, a gente faz um enquadramento, então, primeira proposta de valor, enquadramento do possível direito dela, para saber se de fato ela pode acessar essa modalidade. Então, essa primeira proposta de valor, se positivo, se sim, se a gente chega à conclusão com o nosso time, né, especializado em benefícios de direitos previdenciários, a gente parte para a nossa segunda proposta de valor, né, que é fazer uma análise de cálculo para apurar a ordem de grandeza de quanto a senhora Helena pode vir a receber, né, e por qual período, né? Hoje na Amar, esse valor, ele flutua mais ou menos ali de R$ 2.000 a R$ 2.300 por mês. Então a gente está falando ali aproximadamente de R$ 25 mil de renda ano para a senhora Helena. É muito relevante, né? Você sabe bem disso. Então, assim, e a partir do momento que a gente confirma num documento, de maneira formal, pela marca, uma carta devolutiva, né, fundamentando que ela tem um direito a esse valor mensal, e é muito surpreendente, porque na maioria das vezes é um benefício vitalício, pouquíssimas pessoas sabem disso, né, as famílias não têm acesso a essa informação, a gente pergunta para a senhora Helena se ela tem interesse, né, de dar sequência com a Amar Assist, para a Amar poder fazer a instrução do processo administrativo, para ela ter a obtenção e a conquista do benefício dela. Né? E aí, via de regra, sim, ela já tem aquela relação de confiança, conexão com a Mar, ela percebe e reconhece valor, né, na nossa base de comunidade que a gente tem na Mar, e aí ela nos autoriza a fazer esse pedido administrativo junto ao órgão competente, que é o órgão do INSS, a própria Previdência. E nós fazemos. E aí, dentro de 30 a 60 dias, via de regra, o prazo legal máximo é de 90, mas normalmente não passa 60 dias. Inclusive, a nossa gestora de benefícios sociais está aqui com a gente em Austin, né, no SXSW. E ela, gestora, que tem ali a liderança de todo o time da AMAR, dessa vertical de benefícios sociais, que também valida e confirma, basicamente, ali o prazo de liberação desse primeiro benefício para a senhora Helena. Via de regra, até 60 dias. E a senhora Helena fica com esse fluxo de benefício sendo aportado todo santo mês na conta dela pela Previdência. E claro, o nível de gratidão
das pessoas é maravilhoso. Eu acho que você pode comentar isso um pouquinho também aqui entre nós, porque isso acaba oxigenando, né, uma das nossas alavancas, as nossas verticais, que é o programa de Member Get Member. Ou seja, a senhora Helena ela fica super engajada, com um nível de gratidão absurdo, e ela própria, né, acaba oxigenando aí o nosso Member Get Member. Exatamente. E o mais importante é que, e o interessante disso tudo, é que a entrega começa na primeira proposta de valor, independentemente se é benéfico ou não a obtenção do benefício, né, Bruno? Você diz do resultado. Do resultado. Então, o fato da pessoa já ter essa democratização, esse acesso à informação sobre um possível direito e benefício do INSS, já gera muito engajamento com a nossa base, e aí fomenta outros projetos, como o Member Get Member, que também foi um projeto super acertado e inovador que a gente trouxe para dentro de casa, que só vem crescendo com o passar dos anos, onde os nossos próprios clientes, nossos conveniados, realizam a indicação dos nossos produtos para a sua rede de pessoas conhecidas, sua família, seus colegas de trabalho, seus amigos, e recebem recompensas em dinheiro via Pix a cada contratação dessas indicações, né? E isso, quer dizer, movimenta demais a nossa base, oxigena a nossa carteira, faz percepção de valor, com uma taxa de conversão super alta, porque a gente só indica o que é bom, né? Então, é um projeto super legal e super bacana também. Bruno, ainda com relação aos benefícios sociais, acho que vale a pena a gente trazer algum case de sucesso aí de algum dos nossos clientes para que a gente possa levar para as pessoas a percepção mesmo de valores reais que foram incrementados com a nossa consulta de benefício social. Você tem alguma para trazer? Na verdade, várias, né? Então, assim, persona, a senhora Helena, a gente tem a senhora Helena, que não necessariamente é uma viúva, mas que ela era uma aposentada, né? Que já estava recebendo ali há alguns anos a aposentadoria dela, e a gente, fazendo uma conferência sobre o benefício dela de aposentadoria, a gente teve ali um diagnóstico, né, de revisional de aposentadoria, que ela estava recebendo R$ 1.200 a menos do que ela deveria estar recebendo, né? Então, assim, existe, poucas pessoas sabem, mas a possibilidade, né, de um efeito retroativo grande. Então, a gente está falando aqui de 5 anos, né? Então, essa pessoa que a gente acaba personificando, a senhora Helena, ela recebeu aqui quase R$ 100.000, né, de retroativo, e ela passa a vir a receber todo mês R$ 1.200 a mais, né, por um trabalho que nosso time faz internamente, com muito carinho, né, de uma maneira personalíssima, caso a caso, de maneira muito individual. E a gente está falando de uma simples modalidade. A gente tem 12 modalidades aqui, né? Uma delas é de revisional de aposentadoria, né, Fabi? De revisional de aposentadoria também, pensão por morte, auxílio inclusão, auxílio acidente, salário maternidade, né, Bruno? Então, assim, é um leque aí de benefícios e assistências que a gente oferece para o nosso cliente no B2C, mas a gente também tem algumas aberturas e algumas frentes que vão além do B2C. Você quer falar um pouquinho sobre elas? Gostaria. Vamos lá. Na verdade, assim, a gente aprendeu muito, né? Exatamente na nossa dinâmica, no nosso fluxo, no nosso público-alvo, né, que a gente tanto investe aqui em mídia paga, a gente tem alguns milhões de reais investidos aí em mídia de performance, em Google, Facebook, Instagram, Taboola, Bing, né, e também um esforço grande de branding, né. Acho que recentemente, no último 1 ano e meio, 2, nosso time de marketing teve um direcionamento diferente, e a gente tem gerado muito conteúdo, né, de maneira, eu diria, inovadora também, agora com a aplicação de tecnologia, né, as pessoas buscam também muitas referências no ChatGPT, Gemini, né, no Claude e várias outras plataformas, né. Mas falando aqui da vertical que a gente está atuando também de B2C, a gente tem um cenário de muitas parcerias em andamento, né? Então, a gente trouxe a solução de benefícios sociais, que era uma esteira B2C, ou seja, dentro de uma vertical proprietária da Mar, onde a gente gera leads através de esforço de marketing digital, um time de inside sales interno, que você lidera, inclusive. Também, obviamente, com esforço de cobrança proprietário, com motor de recorrência, CRM, RP proprietário, com time de tecnologia dentro de casa, o time de operações, né, recepcionando os sinistros, que é muito importante, de uma forma super humanizada. A gente está falando de óbitos aqui, que a gente tem de maneira expressiva também dentro de casa, esses eventos, né? E, obviamente, sempre com suporte de tecnologia para fazer tudo isso acontecer de uma maneira eficiente, né? E aí, o que surgiu de ideia a partir daí? Pô, será que, com todo esse conhecimento, com toda essa base já, eu diria, de execução, né, com mais de 15 mil famílias atendidas ao longo dos últimos 10 anos, só para falar em 10 anos, será que a gente não conseguiria desenhar uma solução para um mercado B2B2C, onde a gente pudesse proporcionar essas assistências de benefícios e direitos previdenciários e sociais, e até mesmo educacionais, muitas vezes, para bancos digitais, bancos convencionais, seguradoras, plataformas de benefícios, operadoras de cartões de crédito, as bets. Clubes de futebol, né, Bruno? Clubes de futebol que a gente tem case dentro de casa, que a gente está falando com alguns, inclusive em andamento, né? Então, assim, a gente entendeu que a gente, com a aplicação de tecnologia, para a gente escalar a solução, obviamente, sem tecnologia a gente não conseguiria fazer isso, a gente poderia trazer uma solução muito inovadora, porque hoje no Brasil não existe nenhuma plataforma sequer com capacidade massiva de atendimento, né, sobre direitos e benefícios previdenciários. Exatamente. Né?
Bruno, eu costumo dizer que já está desde a concepção da Mar, o nosso DNA era de tecnologia, inovação e marketing, né? Marketing digital. Qual o link que você, já fazendo aqui, né, um link com o evento que a gente está participando, que você entende que é super relevante, que de tudo que a gente ouviu aqui na SXSW até o momento, e o que a gente já pratica dentro de casa? Boa. Eu acho assim, a gente está aqui há alguns dias já, né, no SXSW, e eu acho que a ênfase do evento aqui não é nem muito em tecnologia, agora é mais, eu diria, as consequências, né, do que a tecnologia vai proporcionar, impactar a humanidade, porque eu acho que assim, maravilhoso, né, tudo que a tecnologia pode proporcionar e gerar, mas cada vez mais a gente está vendo que a conexão entre as pessoas, ela está caindo. As pessoas estão cada vez tendo mais tempo de tela, elas estão levando um tempo cada vez mais individual do seu dia a dia, né? Então, assim, considerando o contexto aqui do SXSW, eu diria que hoje a Mar já opera, já trabalha com um senso de coletividade e de preocupação, de geração de comunidade. Humanização, né? Há muitos anos. Exato. Você sabe muito bem disso, né? Então, a gente trabalha com linhas de bem-estar, de saúde, de longevidade, seja no B2C, seja na vertical B2B2C. Né? Então a gente entende, imagina, a gente tem aqui durante um mês mais de 100 óbitos dentro de casa. É uma operação expressiva no Brasil, a operação da Mar, falando de funeral. Né? Então assim, essas famílias precisam de acolhimento. É pura humanização na veia. Precisa ser humanizado, né? Assim, mandatoriamente, não tem como ter ali uma IA na ponta. Exato. É gente, né, cuidando de gente. Gente, perfeito. Que uma das nossas missões, né, Bruno, que é cuidar de quem você ama, né? Exato. Então, a gente tem o apoio de tecnologia, de inovação, mas ali no final, o que vai valer são as conexões humanas que a gente gera com o nosso cliente, que a gente gera com os nossos parceiros, com os nossos colaboradores e que fazem todo esse ecossistema da Mar funcionar, né? Exato. Eu acho que e aí, só puxando um gancho. E aí é o seguinte, quando as famílias, as pessoas percebem esse senso de comunidade, percepção de valor alto, de realmente ter ali uma solução que é impactante, vem a prova social. Que a gente tanto recebe nas nossas redes sociais. Né? E isso gera uma potência enorme para a comunidade, para a marca. Né? A Mar Assiste. Propósito, né? Que você isso. falou muito sobre propósito aqui. A gente pode até trazer como 2 exemplos o que a gente tem de avaliação no RA, né, Bruno? Porque hoje a gente é a empresa melhor avaliada do setor e também no Google My Business, né? A gente tem uma pontuação muito boa. A gente tem o selo RA1000, né, que é o selo de qualidade do Reclame Aqui. Então a gente lidera a nossa classificação como melhor empresa do setor há mais de um ano, né, todo santo mês, né? E a gente também, obviamente, olha para um outro canal, né, do consumidor, que é o Google My Business, né? Porque, de fato, ele valida, ele legitima tudo que a operação tem no dia a dia. Que a gente faz. Exato, e a gente tem um time, você sabe muito bem disso. A gente está aqui em 3 pessoas no SXSW, mas a gente tem mais de 60 pessoas na operação. Né? Então, a Joyce toma conta da operação como um todo. A gente tem o Gustavo falando de tecnologia, o Dani de marketing, o Augusto, que é o nosso PO, que hoje abraçou tudo que é escopo relativo ao desenvolvimento das nossas IAs, e um time grande, um time super qualificado, né? Que a gente tem ali uma preocupação muito grande da gente transmitir também, né, tudo que a gente precisa entregar em termos de responsabilidade. De cultura e de performance. Exato, exato. E Bruno, só mais um link que eu acho que é importante a gente fazer, dentro de todas as nossas assistências que envolvem vários ciclos, né, aí da vida das pessoas, a gente tem assistências para todos os públicos, para todas as idades, né? Então, quando a gente fala de salário maternidade, a gente está atingindo um determinado público, quando a gente fala de 50 a mais, a gente olha mais para a longevidade, a gente tem outras assistências. Eu não sei se você quer trazer um pouquinho também dessa visão para esse nosso bate-papo. Vamos lá, eu acho que assim, vale a pena explorar a questão aqui da vertical B2B2C, né? Falando de alguns cases, inclusive. Então, assim, falando de escopos de assistências previdenciárias e sociais, a gente tem aqui o brasileiro economicamente ativo, a partir dos seus 16, 18 anos, até a vida adulta, né? Então, a gente está falando o seguinte, hoje, quando a gente, por exemplo, faz alguma parceria com algum banco digital, via de regra, a média etária é jovem. Né? Então a gente está falando de poder atender a demanda dessa base de usuários de uma plataforma digital grande, né, com diversas assistências previdenciárias. E aí, basicamente, a gente está falando o quê? De auxílio acidente, de auxílio doença, né, de salário maternidade, de BPC LOAS, tá? Dentre algumas outras. Essas eu diria que são aí mais ou menos até seus 35, 40 anos de idade, mas a gente tem várias outras, você sabe. Então a gente tem ali planejamento de aposentadoria, pedido de aposentadoria, revisional de aposentadoria e as assistências que a gente tem pós-óbito, né? Que são pensão por morte, levantamento do saldo do FGTS do familiar falecido e também a assistência em inventário, seja ela extrajudicial ou judicial. E mais uma, que eu quase esqueci aqui, mas que você também é super admiradora dessa solução, porque ela é única, ela é singular no Brasil e todo mundo percebe muito valor, que é a assistência de doenças graves, né? Que poucas pessoas no Brasil têm conhecimento,
né, que quando uma pessoa tem um quadro de diagnóstico de uma doença grave, essa pessoa pode ter ali, basicamente, isenções e benefícios fiscais, né? Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa com câncer, por exemplo, ela pode, né, ter isenção 100% do imposto de renda. Não, essa assistência, ela realmente ela é incrível, porque todo mundo tem aí dentro do grupo familiar, e acho que é importante reforçar que as nossas assistências, elas não abrangem somente aquele CPF, mas o grupo familiar O dele. núcleo todo, exato. Então a gente consegue realizar esse tipo de consulta e direcionamento para todo o grupo familiar, o que traz muito benefícios para todas as famílias, né? Exato. Eu acho que a gente, não sei se você quer fazer mais algum link com tudo isso que a gente está falando aqui, vivendo aqui no evento. Eu agradeço por estar aqui com vocês, é um enorme prazer. Aqui tudo é incrível e a Amar Assist, inclusive, é uma empresa incrível da qual eu admiro muito de ponta a ponta, todo o propósito que a gente tem. Fabi, na verdade, assim, a gente está aqui no segundo ano do evento pela Amar. Eu espero que todo ano a gente possa estar com um time maior aqui, né, para poder proporcionar a experiência aqui para todos e a gente levar tudo que a gente aprende aqui para a nossa operação. E, obviamente, se é para a nossa operação, é para beneficiar a nossa comunidade como um todo, né? Então, eu realmente espero que os próximos anos a gente tenha muito mais aplicação de tecnologia. Sim, não dá para deixar de aplicar, até para deixar a operação mais inteligente, mais eficiente e tudo mais, né? Mas, obviamente, as trocas humanas elas vão ter que continuar, principalmente no nosso negócio, porque a gente atende caso a caso. Cada caso ele é único. A originação ela pode até ser massificada. A gente tem uma solução de 3, 4, 5 milhões de vidas, uma fintech, ok, né? Mas o atendimento é individualizado. Essa é a mensagem final, né, Bruno? É isso, é isso. Cada CPF é uma vida, é um caso único e a gente precisa ter essa clareza e firmeza de propósito. Legal, maravilha. Tá Acho bom? que é isso, né? Com isso a gente encerra aqui. Perfeito. Muito bom. Valeu, Bruno. Tamo junto. Obrigado, Fabi.